planejar a sua viagem para a Austrália? Eu recebi essa pergunta lá no Instagram, não é a primeira vez, e eu resolvi fazer um vídeo para te contar um pouquinho como foi que eu planejei a minha viagem aqui para Gold Coast. Foi lá em 2013, em dezembro de 2013, que eu cheguei aqui na Gold Coast, só que a minha viagem, ela foi na verdade planejada com um ano de antecedência. Então, um ano antes de 2013, eu já estava pensando na Austrália. Então, eu vou te falar mais ou menos o que eu fiz, tá? Eu tinha um caderno, vou pegar o caderno aqui. Eu comprei um caderno, daqueles baratinhos no supermercado mesmo, e eu escrevi na capa do caderno Austrália. E esse era um caderno onde eu anotava todas as informações que eu conseguia, seja com agência, seja na internet, seja com amigo de amigo, eu passei pra lá. Então é como se eu fizesse capítulos nesse caderno, tá? Eu colocava assim, escolas de inglês. Aí eu fazia uma lista de escolas de inglês. Antes ainda, eu fiz uma lista de cidades da Austrália, porque eu não sabia, né, qual cidade que eu ia ir. Então eu coloquei cidades da Austrália. E aí eu coloquei lá as opções, como, por exemplo, Melbourne, que era muito frio. Eu sou de Porto Alegre, então eu não tava procurando, né, ir pro mesmo lugar assim, né, com a mesma temperatura. Então, eu fiz essa lista das cidades. Depois eu coloquei escolas do lado. E, gente, isso me ajudou demais, demais, de verdade. Eu sou uma pessoa organizada, mas quando eu olhei aquele caderninho, que é o caderninho da Austrália, sabe? Qualquer coisa que surgisse, qualquer ideia, qualquer pergunta que eu tivesse, eu colocava no caderninho. Se tu realmente tá sério, né, em vir para a Austrália, te recomendo a pegar um caderninho e começar a anotar as coisas. Então, primeiro passo. Uma das coisas muito importantes quando a gente está planejando a nossa viagem, tanto para a Austrália ou para qualquer outro lugar, é a gente entender por que a gente quer ir. Por que a gente está indo, né? Então, existe aí várias formas de responder essa pergunta. Por exemplo, eu posso estar no meio da minha faculdade, eu quero simplesmente dar uma volta. Eu posso ter já terminado a faculdade, trabalhar numa área e eu quero me especializar no exterior. Eu posso estar de saco cheio da minha vida e quero uma coisa nova. Eu posso não aguentar mais a insegurança do Brasil e quero viver num país de primeiro mundo. Não sei. Qualquer que seja o teu motivo, anota, coloca no caderninho também. E aí lá no caderno, nesse planejamento, tu vai colocar também as agências que tu gostaria de conversar. Então, por exemplo, na tua cidade hoje aí no Brasil, tu pode procurar agências especializadas em viagens para a Austrália. Então, tu vai ali, tu anota o nome dessas agências, mas também tu pode procurar agências que existem na cidade onde tu quer ir. Por exemplo, tu quer vir aqui para Gold Coast, tu vai dar, né, fazer tua pesquisa ali e tu vai ver qual agência que tá na Gold Coast, que é legal, que tem um nome legal, e aí tu também vai anotar para também falar com essa agência. Gente, quando eu vim para a Austrália, eu falei com 6 agências. 6. Presencial. Eu fui em Porto Alegre em 6 agências e conversei com o pessoal. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque planejar uma viagem parece fácil, mas não é. E eu sei como tu te sente, porque quando eu tava planejando a minha viagem pra Austrália, não existia, assim, stories no Instagram, sabe? Existia já YouTube, mas não era tão forte como hoje. Não que eu não sou muito velha, tá? Mas, há 6 anos atrás, o que existia muito, que era muito forte, eram os blogs. Então, eu devorava os blogs. Eu colocava lá, como morar na Austrália. E ficava lendo por noites sobre histórias de pessoas que largaram a vida no Brasil. Enfim, tudo que eu pudesse colher de informação, eu colocava no meu caderninho. E é legal porque com o tempo, né, durante esse 1 ano, 6 meses que tu vai planejar a tua viagem com antecedência, é tanta informação, gente, é tanta coisa que tu vai ouvir daqui, de lá, que tu precisa centralizar tudo isso num caderno. Literalmente, coloca um caderno, não tem nada de feio, meninos podem fazer isso também, mas assim, vai facilitar a tua vida, tá? Eu sei que tu já me acompanha um tempinho lá no Instagram, Deu vs Life, e aqui no canal, mas eu nunca parei pra te contar sobre o e-book que vai te ajudar a vir aqui pra Austrália. Então, deixa eu te contar. Eu tenho um e-book com mais de 60 páginas, ele é em PDF e tu recebe ele no teu e-mail. E esse e-book, ele é uma construção de tudo, simplesmente tudo que eu precisava ouvir
quando eu estava planejando a minha viagem para a Austrália. Quando eu estava planejando vir aqui para a Austrália, eu tinha muita informação, sim, lá no Google, mas era tudo muito misturado, sabe? Eu não sabia o que fazer primeiro, eu não tinha noção se eu precisava ir numa agência ou se eu precisava falar com um cara lá para ver os documentos que eu precisava pro visto. Era meio assim, tudo meio misturado. Eu criei um e-book que vai te ajudar nessa hora do planejamento. E muito importante, todo o e-book foi construído com uma estrutura para que você consiga planejar essa viagem com 6 meses de antecedência. 6 meses de antecedência. Com o e-book, eu te ensino o que fazer com 6 meses antes da viagem, o que fazer 3 meses antes da viagem, 1 mês antes da viagem e na semana da viagem também, e no dia, o que tu precisa levar. Então eu já fiz esse checklist, eu já fiz esse passo a passo já para facilitar a tua vida. Mas afinal, para quem é o e-book Quero Morar na Austrália? É para ti que tá fazendo intercâmbio pela primeira vez, é para ti que não tem ideia de onde começar a planejar, não sabe por onde começar a planejar um intercâmbio. É para ti que já foi em algumas agências e mesmo assim ainda continua com muita informação e não sabe o que fazer com essa informação. Então eu criei o e-book Quero Morar na Austrália. Ele é super acessível de ler, ele tem uma leitura dinâmica. Eu tenho muitas dicas dentro desse book que eu usei na hora de planejar a minha trip também para a Austrália. Mas vamos deixar de papo, porque melhor do que eu para te contar como é o book são as pessoas que já leram ele. Então, roda aí! Oi gente, tudo bem? Meu nome é Renata. Atualmente eu moro aqui no Brasil e hoje eu vim dar uma dica para vocês que quer planejar o intercâmbio de vocês, mas não sabe por onde começar. Gente, essa semana eu adquiri um e-book da Carol, que ela dá várias dicas de como ela se planejou, como que você tem que se planejar, como você pode estar planejando o seu intercâmbio 6 meses antes, 3 meses antes, 1 mês antes e 1 semana antes. Bom, pra quem não sabe, a Carol mora há mais de 6 anos na Austrália e hoje ela já é residente. Como que ela se tornou residente? Então ela te dá várias dicas, como tipo de acomodação, os tipos de documentos que você precisa estar fazendo aqui no Brasil, os tipos de documentos que você precisa estar levando obrigatoriamente. Ela dá dicas para vocês de acomodação, custo de vidas por semana, porque lá o custo de vida é por semana. Então, o e-book é maravilhoso, porque é uma experiência que ela conta, no qual ela mesma viveu. Todas essas dicas, também o que eu mais gostei foi o preço. Eu achei o preço extremamente acessível para qualquer pessoa. Então, eu adorei o e-book. O mais legal também é que no final do e-book ela coloca um número dela do WhatsApp pessoal. Então, se você tiver mais dúvidas, perguntas, você pode diretamente mandar uma mensagem para ela, ela te responde. Eu fiz isso e eu aconselho você a fazer. Além disso, existem 2 bônus que tu vai receber junto com o e-book. O bônus número 1, um checklist com tudo que eu falei, mas em forma de lista, para que tu faça literalmente um xizinho em tudo que tu já fez durante o teu planejamento. E o bônus número 2, que é muito legal, é que você vai participar de um grupo fechado no WhatsApp de pessoas como você, que também estão planejando a viagem para a Austrália e vão ter acesso direto a mim para qualquer tipo de pergunta. Gente, o e-book tá muito legal, ele tá super bem estruturado porque eu fui direto no problema, porque eu sei qual é o problema, eu sei como funciona a cabeça de uma pessoa que ainda não fez intercâmbio. Então eu vou colocar o link na descrição do vídeo aqui embaixo, clica no link, dá uma olhada no e-book e depois vem me contar o que tu achou. Pode se conectar comigo, vai lá no Instagram, dá um oizinho, diz que tu viu esse vídeo, que eu vou adorar falar com vocês. Vou aproveitar para deixar aqui uma pergunta. Qual é a maior dificuldade que tu tem hoje na hora de planejar o teu intercâmbio para a Austrália? Coloca aqui nos comentários e até a próxima!